Olá a todos, aqui quem fala é o Matheus, e o artigo que eu vou estar trazendo para vocês hoje é a suspeita de narcolepsia adquirida em 8 cães. Ele foi escrito pelo Cohen M. Santiford, Edward J. Ives, Joe Fenn, Francesca Raimondi, Filippa Lourinho, Paul J. J. Mandingers e Nicholas Bergnut, pela Journal of Veterinary Internal Medicine, de maio de 2021. Bem, primeiramente, o que é a narcolepsia? A narcolepsia ela é dita como um distúrbio do sono caracterizado pela hipersonia, que seria uma sonolência excessiva durante o dia ou um sono muito prolongado durante a noite. E apesar de muitas pessoas acharem que tem isso dali, ela é muito frequentemente associada também à narcolepsia, à cataplexia, que daí seria uma atonia muscular súbita que ela provoca a queda da pessoa ou do paciente que está doente, que ele fica consciente, mas ele fica incapaz de se mexer. Algumas vezes ela é associada até à própria paralisia do sono que ocorre em algumas pessoas, onde a pessoa ela está acordada, mas ela não consegue se mexer e ela tem a sensação de estar presa, agoniada, como se algo estivesse segurando ela. E o fato dessa hipersonia ela é associada à cataplexia. Ela é o único fator patognomônico que existe na doença da narcolepsia. E essa é uma doença que não tem tantos estudos relacionados na veterinária, tanto que eu vou falar sobre esse artigo e ele mesmo já cita em diversos momentos a falta de estudos que existem na veterinária. E o autor ele usa muito da medicina humana para comparar, tanto que na medicina humana ela tem sido ligada muito a algumas causas secundárias que podem acontecer, como um traumatismo craniano, tumores, uma doença autoimune, encefalite, doença paraneoplásica, além de alguns fatores genéticos que já vêm sendo estudados na medicina humana, que é associado a um alelo, que ele é ligado a um complexo maior de histocompatibilidade, quer dizer, uma proteína que é relacionada com uma sonolência excessiva da pessoa durante o dia. Então já tem uns estudos mais aprofundados quanto a isso na medicina humana. E esse estudo que foi feito aqui, ele é um estudo que ele foi feito com base em um estudo onde o autor ele pediu através de vários fóruns veterinários casos relacionados à narcolepsia. E nessa pesquisa que ele realizou, ele chegou a 8 pacientes. Eram 7 bulldogs franceses e um chihuahua, de idade variando de 7 meses a 5 anos e 6 meses. E todos eles apresentavam algum sinal de narcolepsia, ou que as pessoas achavam que poderia ser. Inclusive, todos os pacientes aqui citados, existem 2 anexos, que eu também vou estar colocando na descrição desse vídeo, além do artigo na íntegra, que eu recomendo ler ele inteiro. E caso alguém tenha alguma dificuldade em ver algum caso específico do artigo, eu recomendo então ver um dos 2 artigos que eu vou estar colocando junto, que um vai ser um anexo da tabela que ele colocou de cada um dos pacientes, onde ele separa muito bem cada um dos pacientes que foi feito, a idade, ele separa a raça, se é castrado ou não, o tratamento que foi feito, os diagnósticos que foram feitos, os exames realizados e os seus resultados. Então está muito bem detalhado naquela tabela que ele colocou. E além disso tem um vídeo de cada um dos pacientes no momento em que ocorre a narcolepsia. Esse vídeo, inclusive, ele foi utilizado como uma das maneiras dos neurologistas que não poderiam estar presentes de ajudarem no próprio diagnóstico da narcolepsia que acabou acontecendo. Então, o vídeo é bem interessante, é bem curtinho. É 2 minutos e pouquinho de vídeo mostrando o momento de narcolepsia de cada um deles e é bem interessante. Eu recomendo que, assim como o artigo inteiro, todo mundo leia na íntegra. E todos os cães, eles apresentaram sinais clínicos relacionados à doença que poderiam ter incluído fraqueza esporádica ou colapso, que seria suspeita de cataplexia em 8 pacientes, letargia ou sonolência excessiva em 5 pacientes, fraqueza generalizada em 3, ataxia, que seria afetar a coordenação do movimento dos pacientes, ocorreu em 3 deles, regurgitação ocorreu em 2, andar em círculos aconteceu em um paciente, tremor de cabeça aconteceu em um, inapetência aconteceu em um paciente, e uma obtudação progressiva
que a obtundação ela é um declínio do estado mental normal de um paciente. Então, o paciente ele demonstra um nível mais baixo de alerta ou de consciência enquanto ele está acordado. E todos os cães eles apresentaram um episódio de cataplexia relatado pelo neurologista veterinário certificado com base nos eventos testemunhados e na revisão do material de vídeo quando não poderiam estar presentes. Além disso, todos os animais no estudo eles tiveram um exame de ressonância magnética, além do bioquímico e o hematológico. Também eles tiveram coleta do líquido cefalorraquidiano, coletado pela cisterna magna. E a ressonância magnética realizada, ela revelou que um dos cães ele possuía uma meningoencefalite por uma causa desconhecida, que ele relatou no artigo. E com o complemento do líquido cefalorraquidiano, ele também confirmou a meningoencefalite em outro paciente que também estaria nos exames. Então, dois deles eles têm meningoencefalite de causa desconhecida, como o artigo e aquela tabela que eu mencionei antes falam. E após feito o diagnóstico dessas doenças, eles iniciaram o tratamento, alguns com base nos sinais clínicos, outros na suspeita. E o tratamento ele variou entre metilfenidato, que é a famosa Ritalina, que ela é um estimulador do sistema nervoso central, que ela bloqueia a recaptação de dopamina e aumenta a atividade simpatomimética do sistema nervoso central. Ela foi utilizada em um cão, mas ela não continuou porque o paciente ele não apresentou melhoras. A venlafaxina, que ela também foi utilizada, mas ela foi descontinuada por preocupação com efeitos colaterais. O tratamento mais utilizado pelos veterinários no local foram a prednisolona e a imipramina, que são os principais focos que eles colocam de destaque neste artigo. A prednisolona, sendo um anti-inflamatório esteroidal, ela é um imunossupressor, antineoplásico e repositor de glicocorticoide. E a imipramina, ela é um modificador de comportamento dos animais. Ela aumenta a concentração de serotonina, que uns chamam de hormônio da felicidade, e a norepinefrina, que ela cuida do humor, da concentração, atenção, memória também, na fenda sináptica dos pacientes. Inclusive no Brasil a imipramina ela é comercializada com o nome de Tofranil aqui. E em algum ponto do estudo, todos os pacientes eles tiveram uma terapia com a prednisolona. 2 deles começaram logo após o diagnóstico de meningoencefalite e os outros 6 foi principalmente após uma piora no quadro clínico dos pacientes que eles acabaram optando pelo uso dela. E após o tratamento com a imipramina também, uma redução adicional na frequência dos episódios foi relatada para todos os pacientes que acabaram recebendo ela. Só que a imipramina ela trata muito mais da causa, como um modificador do comportamento, que aumenta a concentração da serotonina e da norepinefrina. Ela não necessariamente está tratando a causa. Tanto que é um ponto que o artigo trata mais para frente, que ela acaba sendo um tratamento sintomático, não um tratamento da doença especificamente. E em todos os cães, a frequência dos eventos da cataplexia ela diminuiu após o início da terapia com a prednisolona, isoladamente ou em combinação com outros medicamentos imunossupressores ou com a imipramina, que também teve outros medicamentos que, como eu citei antes, própria venlafaxina ou metilfenidato que foram utilizados, também teve uns outros tratamentos que foram utilizados, só que esses ali apresentaram um maior destaque na recuperação dos pacientes. Todos os cães eles tiveram uma diminuição dos eventos de cataplexia após o início da terapia com a prednisolona e a imipramina em todos os casos. Quanto ao tratamento médico da narcolepsia, a imipramina foi relatada para o tratamento em cães com narcolepsia e 6 em cada 8 desses estudos foram tratados com a imipramina em algum estágio do tratamento. A imipramina ela pode ser considerada também como um tratamento sintomático, que ele fala, que ele não aborda a causa básica. Então a administração da imipramina em caso de narcolepsia adquirida ela é semelhante ao uso de droga antiepilética em caso de uma epilepsia estrutural. Ela não necessariamente está tratando a doença, mas está tratando a causa dela. E como tem uma falta muito grande de artigos veterinários quanto a isso,
ele utilizou no artigo muitos estudos humanos. E em casos humanos de narcolepsia aguda, de início dos eventos desencadeantes podem ser reconhecidos como vários, como por exemplo vacinação, infecções virais, bacterianas, trauma ou um estresse que pode estar ocorrendo. E uma teoria geralmente aceita para explicar a patogenicidade disso é parcialmente da narcolepsia com uma predisposição genética, como fatores ambientais e eventos desencadeadores que levam a um dano seletivo a imunomediadores dos neurônios do hipotálamo, que eles são fundamentais na regulação da vigília e do sono. Então, causado esse dano, eles acabam tendo mais dificuldade de regular tanto a vigília do sono normal. E a taxa de remissão nesse estudo ele chegou a 75%, com 6 em cada 8 cães chegando à remissão completa. 3 cães eles apresentaram uma remissão completa sem medicamento de longo prazo. Alguns cães eles alcançaram a remissão no início do tratamento, enquanto alguns nunca alcançaram essa remissão completa. E a possibilidade de uma recidiva, como observada em metade dos cães que foram relatados, ela também é importante considerar como uma característica podem ser de outras doenças imunomediadas ou responsivas aos esteroides. Então ainda precisa de muito mais dados para saber quanto a isso. E o estudo mesmo ele fala de algumas limitações que acabaram acontecendo, como por exemplo, o tratamento ele não pode ser definido ainda como o ideal. Tem que ter mais comparação e até um grupo controle que ele não conseguiu obter nesse caso. A dependência muito alta dos sinais clínicos, que ainda podem ser confundidos entre os próprios neurologistas do estudo, que alguns podem ser relacionados inclusive à epilepsia, como a epilepsia relacionada à alimentação, que aconteceu em alguns casos relatados no vídeo. O destaque maior que eu lembro é o do vídeo do Chihuahua, que é o segundo, que no momento que ele está comendo, ele simplesmente colapsa. E isso em alguns casos acontece em animais epiléticos também. Além disso, tem a determinação do padrão de uma atividade cerebral com eletroencefalografia, juntamente com outros testes diagnósticos para descartar distúrbios metabólicos que podem estar acontecendo, ou causa cardíaca do colapso, e outros episódios de cataplexia de forma mais padronizada poderiam contribuir para estudos futuros quanto a isso. Então sempre tem algo a mais para complementar, caso eles consigam ter mais pacientes para isso. Inclusive, se alguém tiver interesse e souber de um caso, à vontade. E o estudo ele conclui falando que a presença de episódios de cataplexia deve levar a um trabalho diagnóstico minucioso para excluir a presença de uma patologia intracraniana e extracraniana também. E a potencial de remissão e recaída dos sinais em casos suspeitos adquiridos é importante para que o médico veterinário e os proprietários estejam atentos para um tratamento mais adequado. Então, foi um estudo que ele conseguiu reunir muitos casos, que o próprio estudo diz que, como tem uma falta gigantesca de casos, eram muito poucos, que ele usou de exemplo, inclusive na parte da discussão, alguns casos que ele achou. E essa falta de estudos contribuiu muito para que ele utilizasse muitos estudos humanos, mas eu achei muito interessante que esse é um estudo que ele pode ser muito utilizado para pessoas que forem falar sobre a narcolepsia em cães, e talvez possa ser inclusive uma forma de futuramente ter um complemento maior quanto a essa doença e mais casos relacionados à veterinária. Então era isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, deixa aqui nos comentários também. A sua sugestão sempre é bem-vinda também para futuros vídeos, se quiser mandar um artigo que você queira que eu veja e analise, relacionado mais à área de pequenos, principalmente parte clínica e cirurgia, que é o que eu mais tenho interesse em comentar. E qualquer sugestão, dúvidas que tiverem, comenta aí, compartilha com quem você acha que pode gostar e achar interessante esse vídeo. Então era isso, muito obrigado a todos e até o próximo artigo. Tchau!